no caso da Venezuela. Aliás, Mônica, só fazendo uma parte, você falou dessas questões delicadas de fronteira, quando você conversa com policial da Interpol, agente do DEA, que é, né, tem de tudo ali, dos né? Estados Unidos, que cuidam dessa área de narcotráfico, eles falam que do chavismo para cá, a Venezuela virou um grande produtor e exportador de cocaína, com um nível de corrupção nas altas esferas do poder, um descontrole completo em relação a essa questão da cocaína, e é um narcotráfico hoje que está fortíssimo na Amazônia brasileira, que sai da Venezuela, não é mais Colômbia agora, Colômbia e Venezuela. E o Ariel Palacios lembrava no Estúdio I que muitas dessas sanções são sanções personalizadas, proibindo a entrada deste ou daquele agente público da Venezuela, justamente por suspeita, tanto de envolvimento com narcotráfico como de corrupção. Não são apenas sanções econômicas, proibições como eles se faz assim de vítima, mas é uma sanção de entrada mesmo nos Estados Unidos e de abertura de contas, porque há muitas suspeitas. Agora, é um momento também interessante para fazer essa retomada, porque Maduro disse nesse encontro no Palácio que a economia venezuelana cresceu ano passado 15%, o que é alvissareiro, evidentemente, para o país. Mas foi provocada pela alta do petróleo. E eles qual é são a base de comparação desses 15%? Então, né? esse é o problema. Quando você olha para o passado do país, né? A economia, o PIB tinha, desde o Hugo Chávez, tinha sido reduzido em 75%. Isso dá o grau do empobrecimento da Venezuela, da população, da sociedade, né? E do ponto de vista democrático, nem se fale, a gente assistiu tudo o que aconteceu. O presidente Lula pede à sociedade brasileira uma suspensão da realidade. Olha, vamos fingir que a gente não sabe tudo o que a gente sabe sobre o que aconteceu na Venezuela desde Hugo Chávez. E isso é impossível, porque não adianta você querer criar uma narrativa para alterar esse passado recente. Porque todo mundo viu o desrespeito aos direitos humanos, o encarceramento de adversários constantes, a repressão brutal contra as manifestações de rua, o fato de que, quando ele perdeu o chavismo, o Maduro, a maioria no Congresso, ele inventou uma Assembleia Constituinte que usurpou os poderes do Congresso Nacional, deixando completamente emasculado o poder legislativo. Ele tem controle total sobre o judiciário, sobre as autoridades eleitorais. Portanto, para uma democracia, falta muito ali. Então, querer o presidente Lula dizer que está todo mundo enganado, que a questão é que foram os outros que levaram a Venezuela a isso e não ela ser responsável pelas opções econômicas e políticas e democráticas ou antidemocráticas que fez. Então, é um passo em falso, concordo inteiramente com a porque Natuza. ele coloca o Maduro como vítima e não como algoz de nada, né? E outra, eu acho que o presidente Lula nunca poderia se esquecer que a retomada da democracia que foi ameaçada no Brasil nos anos Bolsonaro foi um dos principais motivos da eleição dele. Quer dizer, uma parcela grande da sociedade chegou à conclusão que a gente estava correndo risco e que, portanto, quem ressignificava uma estabilidade democrática e um apreço aos valores democráticos era o presidente Lula. E ele não pode faltar esse compromisso com aqueles que o apoiaram. Quando ele apoia um país que não é democrático, ele está traindo essa faixa do eleitorado. Ô Camarote, como é que está repercutindo essa visita aí do Maduro no Congresso Nacional, digamos assim? E de que maneira que o Brasil pode tirar proveito dessa relação com a Venezuela, sabendo que tem essa cúpula que começa amanhã? Porque o Brasil já foi muito criticado por emprestar dinheiro para a Venezuela e até hoje não vê essa grana de volta, né? Então, muita gente até da oposição diz, será que o Brasil, de novo, vai fazer empréstimo a fundo perdido para eles? BNDES abrindo as torneiras para o regime Maduro? Não tem mais espaço para isso, né? Eu estou me ouvindo aqui, por isso que eu vou me tirar, viu? Senão eu fico com o ixi. Ô, Tralli, primeiro, meu boa noite a você, a Natuza, a Mônica, muito bem-vindo, a gente estava sentindo sua falta, a Natuza falava isso todo dia aqui. Agora, deixa eu te falar, primeiro, a questão que se coloca em relação, não tem mais espaço para fazer esse tipo de financiamento da Venezuela via BNDES, o momento é outro. Isso aí teria enormes
problemas, até mesmo todo o mecanismo que se tinha na época, inclusive, foi investigado, isso foi alvo de denúncia na ocasião. Mas o que é que a gente tem em relação à Venezuela e o que é que representa essa chegada do Maduro? Eu faço cor a Natuza e a Mônica do ponto de vista assim, tem que receber. É a principal fronteira, você tem questão humanitária, a principal fronteira, uma grande fronteira, o Brasil com a Venezuela, você tem questões aí sérias, humanitárias, inclusive questão de povos indígenas que tem equivalente no Brasil e na Venezuela, como o povo Yanomami, e isso precisa ser tratado, e para isso tem que ter uma boa relação. Essa é uma questão. Agora, o Lula fazer um discurso passando a mão na cabeça do Maduro, aí ele passa a dar conta. Quando ele diz, não, porque tem narrativas antidemocráticas contra a Venezuela, ou seja, não é nada disso, como ele já tem feito com a Nicarágua, como ele já tem feito com Cuba, isso é preocupante. Isso é preocupante principalmente por tudo que a gente viveu aqui no Brasil nesses últimos anos. Um risco autoritário. Então você não dá para passar a mão na cabeça de uma liderança autoritária, como a Natuza bem colocou, de um ditador, quando você tem no Brasil também problemas e se uniu uma grande frente em defesa da democracia. Aí não, porque meu amigo de esquerda, eu vou passar a mão. Ditadura é ditadura. Ditadura é ditadura em qualquer lugar, seja de esquerda ou de direita, seja da Arábia Saudita, seja da Venezuela, seja de Cuba, seja da Nicarágua. É isso daí que a gente está vendo, jornalistas sendo perseguidos, jornais, empresas sendo fechadas, empresas de comunicação, opositores sendo perseguidos e silenciados. Tem centenas de presos políticos na Venezuela. Se você tem uma questão diplomática que não dá para falar tudo isso, mas não vai ficar elogiando passando a mão. Esse é o problema. Esse é o problema do discurso errático do Lula em relação à política externa. Isso tem dado muito trabalho, do ponto de vista assim, de entender. Isso chama a atenção de outros países, de outros atores, que defendem, atores, interlocutores do Brasil, outros países, que defendem a democracia. E o grande mérito, a gente fala muito da questão ambiental, mas o grande mérito do Lula também é de ser uma estabilidade democrática aqui na América do Sul. Por isso mesmo não dá para fazer esse tipo de discurso errático. Eu vou encerrar aqui porque eu não estou vendo meu tempo e estou sem fone aqui de ouvido. Obrigado, Camarote. Gosto assim, você bem...